O nosso entrevistado não é o vice-presidente da República, Michel Temer. É o jurista constituinte de 88, um dos ideólogos daquele documento. Doutor Temer, 25 anos depois, qual o balanço que se tem da Constituição? A primeira ideia é de que a Constituinte, né, é sempre uma ruptura com a ordem jurídica existente. E naquele momento foi muito oportuno que se rompesse com a ordem jurídica instituída, que era a Constituição de 67, acrescentada pelo ato institucional número 5, depois pela emenda constitucional de 69, mas que era uma Constituição centralizadora e que justificava, juridicamente por assim dizer, o regime autoritário que vivemos naquele período. Então a sociedade se mobilizou muito, nós todos nos recordamos disso, para que houvesse um novo Estado, e um Estado que fosse o oposto daquele então vigente. Portanto, saíssemos do autoritarismo para uma democracia plena. E nós atingimos isso com a Constituinte de 87 e 88. Né? Bom, nós somos um país que ao longo de todo o século XX passou por diversas mudanças políticas, quarteladas. Da Constituinte para cá caiu um presidente da República, dois outros ficaram sob ameaça. O ano passado tivemos uma catástrofe enorme também, momentos de catástrofe violenta, e a democracia foi preservada. Isso se deve ao quê? Ao detalhismo da Constituição? Você tem razão. Quer dizer, você pega desde a Constituição Republicana de 1891, a cada 25, 30 anos era preciso modificar o Estado brasileiro. Você teve 91, teve 34, 37, 46, depois o movimento 64, né? 67. Portanto, sempre se modificou. O segredo dessa Constituição é exatamente o fato dela amalgamar, digamos assim, os direitos da democracia liberal com a democracia social. Nós tivemos esta, digamos assim, sabedoria, porque quando você lê o texto constitucional, você verifica que todas as liberdades individuais e públicas estão abundantemente asseguradas. Basta pegar o artigo 5º da Constituição para verificar o longo elenco de direitos individuais, entre os quais, por exemplo, direitos fundamentais como liberdade de imprensa, liberdade de informação, liberdade de associação. Não é? Então, esta chamada democracia liberal foi exercitada logo depois da Constituição de 88, de 5 de outubro de 88. Mas é curioso que logo depois o brasileiro começou a perceber que não bastava o seu direito à livre manifestação, às liberdades individuais, e exigiu o que outros pressupostos constitucionais estabelecidos no texto que criaram a democracia social. Então, teses, até para dar um exemplo aqui, Nassif, teses como, por exemplo, o direito à alimentação, o direito à moradia. Quando colocaram isso na Constituição, as pessoas me perguntavam, mas o Temer, você que é jurista, imagine colocar isso na Constituição, que as pessoas têm direito à moradia, têm direito à alimentação. Eu disse, olha, isso são normas programáticas, mas que têm um sentido impositivo. Nenhuma política pública do Legislativo, do Executivo, do Judiciário pode violar esses pressupostos. E logo depois, você sabe que veio o Bolsa Família, que alimentou milhões de pessoas, veio o programa Minha Casa Minha Vida, que está dando moradia para milhões de brasileiros. Então, essa conjugação da democracia liberal com a democracia social é aplicada. O país saía do regime militar, nós tínhamos aí, praticamente não tínhamos sociedade civil, e de repente se viu na Constituição um conjunto de direitos sociais e direitos individuais aí, inéditos, que só agora estão sendo implementados efetivamente. Como que se chegou àquele momento? Eu até escrevi um artigo comemorando os 25 anos da Constituição, chamado A Constituição do Povo. E o que aconteceu, foi precisamente que a Constituinte foi uma assembleia aberta para o povo. Todos os setores sociais compareceram à Constituinte. 1 ano e meio, quase 2 anos de trabalhos da Constituinte, permitiram que os vários setores sociais lá fossem e indicassem suas pretensões. Bom, nesse período nós tivemos vários momentos de catástrofe, a campanha do impeachment, o próprio Fernando Henrique, logo que assume o segundo mandato, a questão do mensalão. Em todos esses momentos foi preservada aí a normalidade democrática. Isso se deve ao quê? Ao detalhismo da Constituição? Não, eu acho que a Constituição, nos seus dizeres, não é? E os administradores com o seu bom senso. Claro que aí entra o Legislativo, entra o Executivo e entra o Judiciário. O Judiciário mesmo, quando decide, né, muitas vezes não aplica exatamente a letra da Constituição, mas não se desgarra dela. Quer dizer, ele aplica os princípios constitucionais, interpreta os princípios constitucionais e dá as suas decisões. Então foi aquilo que está na Constituição,
a harmonia entre os poderes, né? E até de vez em quando eu digo, viu, Nassif, quando há uma desarmonia entre os poderes, há uma inconstitucionalidade. Porque nós todos, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, estamos subordinados à vontade suprema, que é a vontade popular expressada na Constituição que cria o Estado. O que tem havido, uma outra pequena divergência, é uma harmonia muito grande entre os poderes. E isto é que dá aquilo que você chama de bom senso, né, na aplicação do texto constitucional. No tempo militar, você tinha dois partidos, um, como já foi dito, que era a favor e outro contra. Agora nós temos uma multiplicidade de temas que permeiam a sociedade. Os partidos conseguem juntar todos esses temas de forma homogênea? Olha, você sabe que nos últimos tempos eu tenho feito observações sobre duas coisas, sobre o sistema político eleitoral, a forma de escolha dos representantes, e sobre, convenhamos, o grande número de partidos políticos, né? Eu acho que, eu lido muito com conceitos, né, Nassif, e a ideia de partido político é a ideia de parte, né? Partido é uma palavra que vem de parte, e político vem de polis. Então a ideia de partido político é a ideia de um grupo de pessoas, né, de uma parcela de pensamento, que pensa da mesma maneira ou assemelhadamente e se reúne para chegar ao poder e governar a polis. Essa é a ideia de partido político. Lamentavelmente, nos últimos tempos, os partidos, você sabe, eu sou até presidente licenciado de um grande partido no país, né? Mas lamentavelmente os partidos perderam muito dessa sua identidade. Curiosamente até, não estou fazendo nenhum elogio ao sistema autoritário, mas como o sistema autoritário, num dado momento, exigia apenas 2 partidos, então havia o MDB, que juntava assim as pessoas que estavam contra o status quo, e a Arena, que agregava aqueles que estavam a favor do status quo. Então aquilo era um partido político, porque era a junção de pessoas que pensavam da mesma maneira. Hoje nós temos, digamos assim, mais siglas partidárias do que partidos políticos. Que correspondiam antes a Arena 1, Arena 2, Arena 3 também, para impedir que o outro lado fosse... Exatamente. Não é verdade? Havia até as sublegendas. Né? Mas o fato é que eu acho que nós temos que caminhar para uma reforma política no nosso sistema, não só da escolha, e você sabe que há várias propostas de fórmulas de escolha dos parlamentares, né? Lista fechada, o voto majoritário, que eu defendo há muito tempo, não é? Para a eleição dos deputados, e essa coisa da uma certa redução do número de partidos políticos. Um dos pontos que chama a atenção é a falta de democracia interna nos partidos e a dificuldade que tem para a renovação dos quadros, para o aparecimento de novos quadros. Como que se resolve isso? Os partidos têm que ter uma certa unidade, e esta unidade é dada pela direção nacional, não é? No PMDB, por exemplo, vou dar o exemplo do meu partido, nós buscamos esta unidade nacional, mas respeitamos muito também as decisões estaduais e municipais, em face precisamente do princípio federativo. Se nós temos uma federação constituída pela União, estados e municípios, de alguma maneira as localidades muitas vezes determinam até a conduta do partido naquela localidade. Essa história do compadrio é uma coisa complicada. Você sabe que a questão da lista, do voto em lista fechada, né, como muitos sustentam, não tramita, aliás, não transita pelo Congresso, porque as pessoas têm muito medo do chamado caciquismo. Quer dizer, a lista seria feita por aqueles que comandam o partido, e daí a resistência muito acentuada à ideia da lista fechada, né? Então nós temos que discutir esses temas, nós temos que democratizar cada vez mais os partidos políticos, e eu acho que este é um processo. Hoje não há quem fale nos partidos sem se preocupar com as redes sociais, e até, convenhamos, durante campanhas eleitorais, se articulam, não é? É verdade que de uma forma muito equivocada, porque muitas vezes há anônimos, ataques de pessoas não identificadas, quer dizer, criam-se sites, etc., só para atacar o adversário, sem que haja sem que se desvistam, não é, do anonimato. Porque o ideal seria que aqueles que criassem essas atividades na rede social se identificassem, porque o nosso sistema é um sistema de responsabilidade, ou seja, todos na democracia respondem pelos seus atos. E quando é anônimo, você não consegue localizar. Então é uma coisa que ainda nas redes sociais, na internet, há de ser ainda examinado, mas acho que isso em breve tempo nós teremos uma disciplinação sobre isso.